Salve, rapaziada, estamos aqui com um videozão, tenho certeza que é um videozão do canal Peleja, tá? Pra mim, melhor canal de futebol do Brasil disparado, tá? Os caras juntam várias fitas que eu amo, que é futebol, história, geopolítica, tá? Mano, assim, a chance de você conhecer eles e não me conhecer é muito maior. Tá ligado? Porque olha o tamanho dos caras, olha o meu tamanho. Eu não sou ninguém aqui nessa porra. Mas vai saber, né? Vai que o algoritmo entregou esse vídeo meu aqui pra você, tá? E você tá conhecendo o canal dos caras através de mim. Vai saber, vai que, sei lá, vai saber. Então já fica aí, ó. Quem sabe você conhece o canal dos caras aqui através desse meu canal. Mano, fino, trampo fino dos caras. Vamos lá ver. O título do vídeo é Como a política e o dinheiro afundaram a seleção brasileira. Bora Você lá. deve ter visto essa foto na internet. A primeira Olha polêmica da só. seleção na Copa não foi com os Sem jogadores, mas com uma vergonha. suposta traição do presidente da CBF, Samir Chald, que teria bancado a viagem de Foi uma Léo Dias, não foi? Léo Dias que soltou isso aí? mulher com o dinheiro da entidade. Enquanto a CBF tentava conter os danos e aliados do presidente afirmavam que os ataques a ele eram coordenados por uma oposição política, a maior parte dos torcedores brasileiros só fez uma pergunta: quem é esse cara? Você não sabe nada sobre a pessoa que comanda a instituição que controla o futebol do Brasil. E isso não é por acaso. Depois de escândalos de corrupção, batalhas judiciais e perda total de credibilidade, a CBF achou um jeito de dar uma cara nova para uma estrutura que continua exatamente igual. A eleição do Samir Chald explica a lógica do poder, as articulações políticas e a força dos sobrenomes no futebol brasileiro. E o buraco é muito maior do que você imagina. Em Edição é janeiro de foda também. 2025, com apoio de 25 das 27 federações estaduais e com o boicote da maior parte dos clubes, a CBF elegeu seu novo presidente. Samir Chald é um médico, jovem, que nunca foi presidente de uma federação, assumiu um cargo conhecido por estar sempre nas mãos do velho poder. Para quem conhece a história da CBF, esse era um movimento quase impensável. A organização é comandada por uma teia, que envolve poder político Só é e isso, mano. Só velho branco, mano. Que é isso, mano? Você vê, né, que coisa, mano. Nossa seleção aí, nossa história, né, de futebol aí com tantos atletas negros, né, mano? Tanto no futebol masculino quanto feminino aí, né, velho? Regado aí de talentos, né, de homens e mulheres pretos e pretas aí, velho. Que fita, né, mano? Daí na politicagem aí, no alto escalão do bagulho, nas decisões aí, só cabeça branca, né? Só o velho poder, né, mano? judiciário e Que empresarial fita, por mano. nomes que se perpetuam no controle do futebol há décadas. Então a ascensão de um personagem inexperiente Opa! Sorei aí é de jiu-jiteiro, hein, mano? Samir Chald é faixa preta de jiu-jitsu, ex-policial militar e atual presidente da CBF. Caralho! É isso aí, porra. de um estado que possui pouca estrutura no futebol não fazia muito sentido. Mas o ponto é esse: ninguém abriu mão do poder. Com o lema de transparência, inclusão e modernização, Samir Chald representa uma solução criada por quem criou o problema e que continua ditando as regras do jogo longe dos olhos do público. Os caras são pica, né, mano? Cê é louco. As federações de futebol no Brasil são quase capitanias hereditárias, controladas por décadas por nomes influentes e depois passadas para os seus filhos. E em Roraima não foi diferente. O pai do Samir, Zeca Chald, é presidente da Federação Roraimense há mais de 40 anos, desde que ela foi fundada com esse nome em 1974 e foi responsável pela profissionalização do futebol no estado. Lá, só 10 clubes profissionais são registrados e a maioria deles sempre dependeu muito da federação para não fechar as portas. Isso enquanto a federação dependia quase 100% dos repasses da CBF para pagar as contas, realidade compartilhada com outras federações, o que explica em partes o eterno apoio delas aos presidentes da entidade. O principal estádio de Roraima, o Canarinho, tem capacidade para 4.500 pessoas, e sua última reforma custou 33 milhões de reais. Porra, eu não tenho noção, né, mano, de quanto custa pra construir um estádio. Mas 4.500 pessoas, 33 milha, mano. Tá.
com a maior Pô, parte sendo o investimento do governo federal. O projeto de reforma, apresentado em 2012, visava a possibilidade de Boa Vista ser uma das sedes de treinamento da Copa de 2014 e contava com um orçamento inicial de 257 milhões de reais, valor que só mudou depois da contestação do Tribunal de Contas da União. Em 2022, Samir foi eleito vice-presidente na chapa do pai e virou a principal representação da federação, a chapa do pai. substituindo Zeca em reuniões da CBF e apresentando propostas de modernização do campeonato estadual. Ó, vocês acham que esses caras aí recebem dinheiro de bet? Só uma dúvida mesmo assim. Foi o seu maior envolvimento com o futebol, já que na maior parte da vida ele foi servidor público, com algumas polêmicas, e até tentou uma carreira política. Poucos meses antes de assumir a CBF, ele foi eleito presidente da federação, mas só assumiria em 2027. Quando Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF, outro projeto político já estava no forno. Uma pessoa jovem, desconhecida, poderia ajudar a mudar a imagem que o povo tem dos velhos cartolas, e ao mesmo tempo, devolver o poder a eles. Na prática, ele não mandaria em nada, mas ajudaria a resolver a instabilidade que foi construída nos últimos anos. Foda, velho. Depois de 18 anos à frente da Federação Baiana, Edinaldo chegou no comando da CBF com a função de trazer estabilidade, assumindo como um interino depois de uma acusação de assédio sexual que afastou Rogério Caboclo. Antes dele, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero foram banidos pela FIFA por vários escândalos de corrupção. Só gente boa. Só cara, ó, ponta firme, mano. Teixeira e Del Nero, mesmo banidos, ainda influenciam a CBF. E se Edinaldo chegou no topo, era porque tinha a bênção dos dois. Em 2022, ele foi eleito dentão do e véi. se Edinaldo chegou no topo, era porque tinha a bênção dos dois. Ó, sorrisão. Dentão do velho. Será que é dentadura isso aí? Em 2022, ele foi eleito pela primeira vez numa eleição Olha os cabelo preto desse outro velho também, né? Rapaz, será que ele pinta? aconteceu Parece um tubete de graxa. depois de um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, sede da CBF. O Ministério olhava para essa situação desde 2017, quando Del Nero liderou uma assembleia que mudou o estatuto da CBF. Numa votação feita só pelas federações, elas decidiram aumentar o peso do próprio voto nas eleições. A partir daquele momento, quando um novo presidente fosse eleito, o voto das federações valeria 3, os dos clubes da Série A valeria 2 e os da Série B apenas 1. Na prática, isso significa que a união das federações decide matematicamente a eleição, mesmo que todos os clubes sejam contra. Para piorar, também definiram que para formar uma chapa, o candidato precisa ter apoio de, no mínimo, 8 federações. E é por isso que você nunca vê uma chapa de oposição. Lembra que o Ronaldo desistiu de se candidatar, alegando que as federações nem quiseram escutar? É por causa disso aqui. Com o acordo de 2022, alguns vices antigos perderam poder. E é aí que ele começa a colecionar inimigos. Grava bem os nomes. Um deles foi Gustavo Feijó, ex-presidente da Federação Alagoana, que se sentiu traído porque esperava ser o candidato escolhido pelo grupo que controlava a CBF. Outros nomes compraram a briga de Feijó quando Edinaldo começou a concentrar decisões que antes passavam pelos vices, mudou métodos de fiscalização e ainda fez uma limpa em contratos de serviços, muitos com suspeitas de superfaturamento, que beneficiavam parceiros de cartolas de outras gestões. Em dezembro de 2023, ele foi afastado pela primeira vez. O Tribunal de Justiça do Rio, procurado pelos inimigos, decidiu que aquele acordo de 2022 que permitiu a eleição foi irregular. Um dos maiores interessados nesse afastamento era o ex-vice de Edinaldo, Flávio Sveiter, ex-presidente do STJD, que queria o cargo. Sveiter faz parte de uma família que construiu um império no sistema de justiça do Rio. Seu pai, Luiz Sveiter, é um dos desembargadores mais influentes do Tribunal de Justiça do Rio. Seu avô, Valdemar Sveiter, faz parte da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os caras só bigode, mano. Nomeado por José Sarney, mais um sobrenome importante. O filho de José Sarney, Fernando Sarney, é um dos caras mais poderosos da CBF. Ele que também começou como aliado. Que isso, velho. Por isso que é capitania hereditária, né? Virou inimigo depois que Edinaldo tomou a vaga dele no Conselho da FIFA e mais tarde se tornaria o interventor que organizou a eleição de Samir Chowdhury. O afastamento de Edinaldo foi parar no STF e, para sorte dele, caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Por meio de uma liminar, Mendes recolocou Edinaldo no cargo e o processo continua aberto. O ministro é dono do IDP, uma faculdade privada que, durante a gestão de Edinaldo, assinou um contrato com a CBF para cuidar dos cursos da CBF Academy, com garantia de 80% do lucro das operações. Seu filho, Francisco Mendes, Brasil! Que isso, cara? Nós tá fudido, mano. Você sabe quem que é otário? Você é otário, otária, sei lá que tá me assistindo. E eu sou otário, sabe? Fica aí brigando, vai Copa. Ah, tem que chamar Neymar, não tem que chamar Neymar. Ah, porque tem que botar o Neymar pra jogar. Ah, porque não tem que botar Neymar. Ah, por causa disso, por causa daquilo, pá, 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 pá. Fica aqui, ó, um enchendo o saco do outro.
eu vou confessar pra vocês uma coisa, eu torci pra Argentina, tá? Depois que o Brasil foi eliminado, eu fiquei lá torcendo, Argentina e Colômbia, tá? Eu tava torcendo pros dois, tá? Eu tava torcendo pros dois. E, mano, falar pra você, rapaziada, tem um ódio da Argentina, mas é um ódio da Argentina, mano, que, tipo assim, eu até entendo aí que tem uma rivalidade do futebol, não sei o que, mas parece que o Messi. Não vou nem falar, eu não vou nem terminar de falar isso aí que eu pensei na cabeça, tá? Mas assim, velho, aí fica aí essa brigaiada, meus amigos mesmo aí pesando na minha cabeça, de eu tá torcendo pra Argentina, tá ligado? Zoando, não sei o que, papapá. Ah, porque torcendo pra Espanha, não sei o que, não sei o que. E a rapaziada que é mais politizadinha, assim, né? Que curte, que tem aí uma orientação política maior, assim, a rapaziada vai muito pro lado de, ah, porque a Argentina é racista, ah, porque o Messi é isso, ah, porque não sei o que, tal, 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 tal. E assim, velho, aí você pega e torce pra Espanha, tá ligado? Tipo, mano, que é isso? É, o Luigi aí do YouTube, o Luigi fala, ah, o time do mal, o time do bem. Que é isso, velho? Espanha é o time do bem, tá ligado? Vai ver a história da Espanha também, mano. O que esses caras faz, o que esses caras fez, tá ligado? Vai ver aí o campeonato lá espanhol, La Liga, quantidade de casos de racismo que tem naquela porra daquele campeonato lá e não vira nada, tá ligado? Ó o Vini lá mesmo, o que o Vini passa lá, mano? Entendeu? E não vira nada, tá ligado? Tipo assim, velho. Aí fica nós brigando aqui, tá ligado? Esse monte de velho aí, instrumentalizando uma paixão, né, velho? Tipo assim, um esporte que move assim, multidões, mano. Lembra do Mundial do Corinthians mesmo? Quantos corintianos foi pro Japão, tá ligado? Mano, um esporte que move assim, multidões, que faz as pessoas quererem acompanhar, as pessoas torcerem, as pessoas ficarem, né, fervorosas ali, acreditar, né, mano? Às vezes fazia até umas loucuras, né? Tipo, aí perde dinheiro com bet, faz. Sei lá, mano. E tudo, todo esse ecossistema financeiro aí acaba alimentando quem? Acaba alimentando quem? Tá ligado? Todo esse ecossistema. Então os caras instrumentalizam a paixão do torcedor pra lucrar, mano. Entendeu? E não é lucrar de uma forma digna, tá ligado? É lucrar de uma forma que, no mínimo, é eticamente questionável, né? No mínimo, tá? E vamos parar por aqui o comentário. É diretor-geral do IDP e articula os bastidores da CBF. Aliás, foi ele que disse ter sido responsável pela convocação do Neymar, por exemplo. Essa teia complexa que passa pelo sistema de justiça e por empresários só sobrevive com o sistema político, a bancada da bola. Ela é composta por vários deputados e senadores que trabalham a favor dos interesses da CBF no Congresso em troca de alianças políticas, favores e viagens familiares bancadas com o dinheiro do futebol. Essa herança do Ricardo Teixeira foi usada com maestria por Edinaldo, e é por isso que o caso foi parar no STF. E também porque você não viu ele dando depoimento naquela CPI da manipulação dos resultados. No final de 2024, ele irritou ainda mais os inimigos, com mudanças no estatuto que aumentaram seu poder e aprovaram a possibilidade de 2 reeleições. Isso alimentou a imagem de ditador que já rolava nos corredores da CBF, junto com denúncias de assédio moral de uma contratada e até de vigilância dentro da sede, desgastando mais ainda a gestão dele. O Edinaldo também abriu caminho para a CBF contratar empresas de serviço ligadas a parentes de diretores, excluindo o artigo que proibia a prática. Ironicamente, foi por causa desse artigo que Samir Chaude apareceu nos holofotes pela primeira vez, quando a CBF contratou a sua clínica médica para prestar serviços na Federação Roraimense. Enquanto a guerra rolava, Chaude era só um cara que ia fazendo amigos na CBF, representando o pai e ganhando a fama de habilidoso socialmente, mas sem qualquer influência nessa rede. Ainda como vice da federação, ele viajou para acompanhar a Copa América junto com outros presidentes e se aproximou de aliados que estavam de olho na crise de Edinaldo e da seleção, principalmente Ricardo Gluck-Paul, presidente Que nome, hein? da Federação Ricardo Gluck-Paul. Com esse nível de instabilidade, parecia a questão de tempo para Edinaldo cair de vez. O que aconteceu foi o contrário. Em janeiro de 2025, a CBF levou ao STF um acordo que reconhecia a legitimidade da primeira eleição dele e que encerrava o processo de 2023. Entre as assinaturas do documento estavam Fernando Sarney e Gustavo Feijó, o inimigo que começou esse mesmo processo. De acordo com uma reportagem da revista Piauí, Feijó recebeu cerca de 2,5 milhões de reais e, além disso, Edinaldo contratou a advogada de um grande aliado de Feijó, o deputado Arthur Lira, ex-presidente
presidente da Câmara por 10 milhões de reais. Um mês depois da assinatura do acordo, Edinaldo foi reeleito pela primeira vez, e mesmo sendo chamado de ditador e colecionando inimigos, ele ganhou de forma unânime pela primeira vez na história da CBF. Para os clubes, o argumento era mais uma vez a tentativa de estabilidade depois de tantas crises, e é claro, a promessa da criação da Liga Brasileira, que já tinha sido motivo lá atrás. E as federações, além da dependência da CBF, na gestão de Edinaldo, os presidentes de federações viram seus ganhos aumentarem em mais de 300%. Ainda segundo a reportagem da Piauí, salários que estavam na casa dos 50 mil chegaram até a 215 mil em alguns casos, com direito a... E você aí brigando aí, "Ah, porque o Messi é aí, o Messi faz isso, o Messi faz aquilo." Com seu salário de 1.600 conto no mês. E ó a patifaria que é essa porra. 16º salário. Em federações como a de Samir Chowdhury, isso é mais dinheiro do que alguns clubes têm para sobreviver. O jabuti em cima da árvore. O jabuti em cima da árvore, né? O jabuti tá em cima da árvore, mas ninguém sabe como que ele subiu lá. É isso, né? Só 52 dias depois da eleição unânime, Edinaldo caiu de novo. Dessa vez, o motivo foi a denúncia de que um acordo do STF tinha uma assinatura falsificada. Horas depois da queda, 19 federações, as mesmas que votaram em Edinaldo e que concentraram décadas de poder entre famílias, divulgaram um manifesto pedindo renovação e descentralização do futebol brasileiro. O plano já estava pronto. Samir Chowdhury surge como uma imagem de uma nova era, mas que representa os interesses de quem nunca aceitou perder poder. O quadro de vices prova isso. Sveiter voltou pro cargo, Sarney continua e Gluckpal ganhou força. Ele, que tem como aliado Helder Barbalho. Gustavo Dias é doutorando do IDP e foi indicação de Gilmar Mendes, enquanto Rosenha é deputado estadual do Amazonas. E o Feijó agora é diretor de seleções. A maioria dos clubes não apoiou a eleição de Samir e lançou seu próprio manifesto, pedindo transparência, mudança nas eleições e mais protagonismo. O candidato dos clubes, Reinaldo Bastos, não conseguiu o apoio das federações para nem registrar sua chapa. As medidas de mudança de calendário, fair play financeiro, profissionalização de árbitros sempre tiveram em debate, mas agora elas têm um sentido político para serem abraçadas. Vender uma revolução. O rosto que representava o desgaste, o fracasso da seleção e a corrupção é substituído pelo rosto do Brasil no IAFC, da juventude, da gestão que trouxe a primeira mulher vice-presidente e de um possível hexa que continua como promessa. Ninguém chega ou sai da presidência da CBF por causa de futebol. A paixão do povo é capturada por uma engrenagem política e que uma pessoa comum nunca vai conseguir acessar. As medidas de Edinaldo foram revertidas, as eleições anuladas, mas o aumento dos salários dos presidentes das federações continuam válidos. Enquanto você está mais exposto como torcedor, o poder está mais escondido e confuso. E tudo isso faz parte do plano. É isso aí, velho. Excelente vídeo aí do canal Peleja, mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te cativou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca o seu comentário aí, se for pra me xingar, se for pra dar alguma sugestão, qualquer coisa. Gostou do vídeo, dá like, não gostou, dá dislike. Fechou? Fui!